Olá, amigos! Aqui é Rogério Silva e este é o iOS para Cegos, um podcast onde você encontra informações e dicas de uso do VoiceOver, um recurso de acessibilidade dos produtos Apple. Neste episódio, nós vamos aprender como selecionar, copiar e colar textos. Geralmente, os novos usuários do iOS encontram alguma dificuldade na hora de selecionar textos, copiar, colar e etc. Neste episódio do iOS para Cegos, nós vamos explorar alguns procedimentos para realizar essas ações. Espero que seja útil para você que está tendo dificuldades nesse sentido. Vamos lá! Selecionar um texto inteiro e copiar. Quando estiver em um campo de edição de texto, posicione o rotor na opção Editar. Depois, passando um dedo para baixo ou para cima, encontre a opção Selecionar tudo e dê 2 toques com um dedo na tela. Por exemplo, neste momento estou editando uma nota. Nota. Campo de texto. Está editando. Olá, amigos do dicasapple.com. Este é o podcast iOS para cegos. Vou posicionar o rotor na opção Editar. Títulos. Dicas. Títulos. Navegação. Editar. Agora vou começar a passar um dedo para baixo até encontrar a opção Selecionar tudo. Selecionar. Colar. Selecionar tudo. Vou dar 2 toques na tela. Olá, amigos do dicasapple.com. Este é o podcast iOS para cegos. Selecionado. Pronto, o texto foi selecionado. Agora, com o rotor ainda na opção Editar, vou começar a passar um dedo para baixo novamente até encontrar a opção Copiar. Definir. Copiar. Vou dar 2 toques na tela novamente. Pronto, o texto foi copiado para a área de transferência. Selecionar e copiar apenas uma linha do texto. Quando estiver em um texto, posicione o rotor na opção Linhas, depois comece a passar um dedo para baixo ou para cima para explorar o texto linha por linha. Quando o VoiceOver anunciar a linha que você deseja copiar, dê 4 toques com 3 dedos na tela. Por exemplo, Campo de texto. Está editando. Olá, amigos do dicasapple.com. Este é o podcast iOS para cegos. vou posicionar o rotor na opção Linhas. Palavras. Linhas. Agora vou começar a passar um dedo para baixo para explorar o texto linha por linha. Olá, amigos do dicasapple.com. Este é o podcast iOS para cegos. Quero copiar esta linha. Vou dar 4 toques com 3 dedos. Este é o podcast iOS para cegos, copiado para a área de transferência. Pronto, a linha foi copiada para a área de transferência. Selecionar e copiar apenas uma palavra do texto. Quando estiver em um texto, posicione o rotor na opção Palavras. Depois, comece a passar um dedo para baixo ou para cima para explorar o texto palavra por palavra. Quando o VoiceOver anunciar a palavra que você deseja copiar, dê 4 toques com 3 dedos na tela. Por exemplo, Campo de texto. Está editando. Olá, amigos do dicasapple.com. Este é o podcast iOS para cegos. vou posicionar o rotor na opção Palavras. Palavras. Agora vou começar a passar um dedo para baixo para explorar o texto palavra por palavra. Olá, amigos do dicasapple.com. Ponto de exclamação. Este é com acento agudo. O. Podcast. Quero copiar a palavra podcast. Vou dar 4 toques com 3 dedos na tela. Podcast copiado para a área de transferência. Pronto, a palavra foi copiada para a área de transferência. Outra maneira de selecionar um texto é usando o gesto de separar 2 dedos na tela. Para realizar este gesto, faça o seguinte: com uma de suas mãos, junte os dedos polegar e indicador, como se estivesse segurando um papel. Depois, coloque-os na tela e, em seguida, comece a separar um dedo do outro lentamente. Por exemplo, vou posicionar o rotor na opção Linhas. Idioma. Caracteres. Palavras. Linhas. Agora vou explorar o texto linha por linha. Olá, amigos do dicasapple.com. Este é o podcast iOS para cegos. Este é o podcast iOS para cegos. Olá, amigos do dicasapple.com. Vamos supor que eu queira copiar esta linha. Bem, com minha mão esquerda estou segurando o aparelho. Com a mão direita vou juntar os dedos polegar e indicador e colocá-los na tela.
Agora vou separar um dedo do outro lentamente. Olá, amigos do dicasapple.com. Selecionado. Pronto, a linha foi selecionada. Caso eu queira selecionar mais uma linha, basta eu realizar o gesto novamente. Este é o podcast iOS para cegos. Selecionado. Pronto, as duas linhas deste texto foram selecionadas. Para copiar as linhas selecionadas, vou posicionar o rotor na opção Editar. Caracteres, idioma, modo digitação, editar. Agora vou começar a passar um dedo para baixo até encontrar a opção Copiar. Cortar, colar, definir, copiar. Vou dar 2 toques com um dedo na tela. Pronto, as linhas selecionadas foram copiadas para a área de transferência. Também podemos fazer o mesmo procedimento para selecionar palavras. Por exemplo, vou posicionar o rotor na opção Palavras. Idioma, caracteres, palavras. Agora vou explorar o texto palavra por palavra. Olá, amigos do dicasapple.com. Este é com acento agudo. O podcast iOS para cegos. Para iOS podcast. Quero selecionar a palavra podcast. Vou juntar os dedos polegar e indicador e colocá-los na tela. Agora vou separar um dedo do outro lentamente. Podcast selecionado. A palavra podcast foi selecionada. Para selecionar mais palavras, basta continuar realizando o gesto. iOS selecionado. Para selecionado. Cegos selecionado. Agora, para copiar as palavras selecionadas, vou posicionar o rotor na opção Editar. Caracteres, idioma, modo digitação, editar. E vou começar a passar um dedo para baixo até encontrar a opção Copiar. Cortar, colar, definir, copiar. Vou dar 2 toques com um dedo na tela. Pronto, as palavras selecionadas foram copiadas para a área de transferência. Bem, como vimos anteriormente, o gesto de separar 2 dedos na tela serve para selecionar um texto. Porém, também existe o gesto de juntar 2 dedos na tela, e este serve para desfazer a seleção de um texto. Por exemplo, podcast. Vou usar o gesto de separar 2 dedos na tela para selecionar a palavra podcast. Podcast selecionado. Agora vou usar o gesto de juntar 2 dedos na tela para desfazer a seleção. Vou posicionar meus dedos polegar e indicador na tela do aparelho, separados um do outro. Agora vou começar a aproximar um dedo do outro lentamente. Podcast não selecionado. Pronto, a palavra não está mais selecionada. Vale a pena lembrar que esses gestos de separar e juntar 2 dedos na tela podem ser feitos tanto no sentido vertical quanto no sentido horizontal. Particularmente, acho mais confortável realizar esses gestos no sentido vertical. Experimente. Agora que você já sabe como selecionar e copiar textos, só falta aprender como colar os textos que estão na área de transferência. E para isso não existem segredos. Quando estiver em um campo de edição de texto, posicione o rotor na opção Editar. Nota, campo de texto, está editando, idioma, modo editar. Depois, passando um dedo para baixo ou para cima, encontre a opção Colar Colar. e dê 2 toques com o dedo na tela. Olá, amigos do dicasapple.com. Este é o podcast iOS para cegos. Colar. Pronto, o texto que estava na área de transferência foi colado no campo de edição. É isso aí, amigos, vamos ficando por aqui. Espero que vocês possam fazer bom proveito dessas dicas. Se você ficou com alguma dúvida, entre em contato através do e-mail podcast@dicasapple.com. E você sabe, os episódios do iOS para cegos você encontra em www.dicasapple.com, no youtube.com/iOS para cegos, no soundcloud.com/iOS para cegos e também no iTunes. Busque por Dicas Apple no seu agregador de podcasts preferido e assine o nosso feed para receber os próximos episódios. Até mais!